Mas o que eu noto é o seguinte, às vezes eu estou caminhando, chama-se brisk walking, aquela caminhada bem rápida, e vejo pessoas que vêm correndo, mas passam umas pessoas perto de mim correndo, mas com uma cara tão feia, que eu saio de lado assim e deixo ela passar para não pegar aquela carga negativa. Por quê? Porque ela está ali sofrendo. Eu acho que o pobre coitado, só pensar que no outro dia vai voltar naquele sofrimento, ele está sofrendo muito mais, em vez de estar produzindo endorfina, está produzindo o quê? Adrenalina. Então, observo que as pessoas que eu vejo andando naquele parque, eu vejo andando por anos. Aqueles que eu vejo correndo são seasonal, são de estações. Muitos deles depois eu vejo caminhando e às vezes até mancando. Por quê? Porque de tanto maltratar as articulações com correr, o que acontece? Nós temos que colocar na mente o seguinte, o ser humano não foi projetado para correr, para caminhar. Correr é um mecanismo de defesa. O ser humano, Deus quando desenhou a anatomia do ser humano, a nossa anatomia era para ser o quê? Qual era a profissão? Qual seria a atividade física dos nossos primeiros pais? Ele seria um jardineiro. Lavrar a terra foi dado depois, como brinde, mas antes ele seria um jardineiro. Então, toda atividade física tem que ter um componente mais ou menos da atividade de um jardineiro. Agora, quando se faz exercícios aeróbicos, ou exercícios aeróbicos muito intensos, o que se observa também é que as pessoas que entram em exercícios aeróbicos muito intensos, por exemplo, sabem vocês que os atletas vivem menos que a população geral? Sabiam vocês? Que a média de vida dos atletas profissionais é menor que a da população geral. Mas por quê? No Brasil a gente não fala assim, esporte é saúde? Isso é conversa fiada. Um jogador de futebol com 30, 29, 30 e poucos anos, suas articulações já não prestam para nada. Tem que ser a base de cirurgia e às vezes de drogas. Esses esportes competitivos acabam com a saúde. Agora, por que eles envelhecem mais rápido e morrem mais rápido? Porque quando você começa a fazer um tipo de atividade física, você começa a aumentar o aporte de oxigênio no seu organismo, juntamente com o oxigênio, o que você vai ter no final? Radicais livres, que são chamados oxidantes. O oxigênio é excelente para a saúde, mas eles provocam e produzem radicais livres que vai contribuir por quê? Para a destruição de tecidos e envelhecimento precoce. Você pode fazer um exercício aeróbico, não tem problema, mas o que você tem que fazer é incluir na sua alimentação grandes quantidades de alimentos que são o quê? Antioxidantes. Aí você vai ter os benefícios da atividade física aeróbica intensa. Mas se você não acompanha os dois, se você, por exemplo, começa a fazer uma atividade física intensa e segue nessa alimentação que existe por aí, que não tem nada de antioxidante, você está envelhecendo, né? O coração está ali com 20 anos, mas o pâncreas já está com 120, o estômago já não presta mais para nada. Por quê? Porque é a destruição provocada pelos oxidantes, que são os radicais livres. Então, as duas coisas sempre têm que irem de mãos dadas. Atividade física, uma alimentação com bastante antioxidantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que uma atividade física ela tem que ter algumas características. A primeira característica de uma atividade física, ela tem que ser o quê? Uma atividade que você goste. Não adianta tentar fazer uma atividade física que você não gosta, porque pela obrigação não se vai muito longe. Então você tem que buscar uma atividade física que você goste.
Tem gente que gosta de nadar, outros gostam de andar, outros gostam de andar de bicicleta. Então você tem que buscar alguma coisa que você goste. Uma das melhores atividades físicas que existem é o caminhar. Caminhar rapidamente. Mas quem vive nessa região do país, onde chega o inverno muito rigoroso, então digo que sempre tenha um sistema de apoio em casa. O que é um sistema de apoio? Ou uma esteira, ou uma bicicleta dessa estacionária. Por quê? Porque chega um dia, cai uma neve muito grande, a temperatura vai muito mais baixa, o que a pessoa faz? Ah, que bom, hoje eu não vou poder caminhar. Aí pega uns 2 filmes lá no Blockbuster, umas 3 coisas de pipoca, e fica lá vendo o filme e não faz atividade física. Mas se você tem ali uma bicicleta olhando para você, ou uma esteira, você vai lá e faz a sua atividade física. Então, o caminhar no mall, né? Tem que ter um sistema de apoio, porque senão não vai. Porque aqui algumas coisas funcionam contra nós. Sabe quanto tempo nós levamos para formar um hábito? No cérebro? No cérebro? Hã? Quanto? 40 dias. 40 dias. Por isso que a Bíblia fala sempre em 40. E farão isso em 40 dias e 40 dias, porque a repetição de 40 faz com que nosso cérebro já... E quanto tempo leva para perder um hábito? 3 dias. 3 dias. Se você fizer 40 dias e deixar de fazer um dia, no primeiro dia que você deixa de fazer, você fica super incomodado. Como está faltando a metade da sua vida. No segundo dia, aquele desincômodo desaparece, está começando a comprar ideia. No terceiro dia, você já voltou ao sistema antigo. Já viu como é que funciona contra nós? Então, 40 dias para você formar um hábito e 3 dias para perdê-lo. Por isso que não se pode perder nenhum dia. Então, a atividade física, ela tem que ter alguns componentes. Por exemplo, as pessoas que trabalham braçal, como limpeza ou construção, eu sempre digo o seguinte: você quer ter disposição, você quer acabar com essas dores musculares, essas famosas dores nos ossos, que na realidade muitas dessas dores não são dor nos ossos, são dores musculares, que a musculatura que sustenta a coluna, ela perde o seu tônus e a coluna perde a instabilidade e vai provocando dores, porque quando a musculatura que sustenta a coluna perde a estabilidade, ela trabalha muito mais para tentar manter a coluna alinhada. Então, o resultado vai ser dores. Então, se você chega em casa, por exemplo, eu até receitei para alguns que têm esses problemas de dores, aqueles que não têm também pode utilizar. Se você vem de uma caminhada, né? Ou se você faz um pouco de bicicleta, mais essa parte você vai ter que fazer da seguinte maneira. Quando você começa a fazer uma atividade física, você não pode fazer atividade física muito intensa. O benefício da atividade não vai estar na intensidade, vai estar na frequência. Não adianta você correr ou caminhar 5 quilômetros hoje e amanhã não fazer nada. Não adianta. É melhor você caminhar 1 quilômetro a cada dia. Agora, se você quer queimar calorias com muito mais rapidez, se você quer perder peso, então o que você pode fazer é o seguinte: se você for caminhar, você caminha quando você sentir que que está começando a cansar, você para. Senta um pouquinho, lê a lição da escola sabatina. Normalmente eu aconselho que a pessoa tenha aquela maquininha para marcar a frequência cardíaca, a pulsação. Você vê, por exemplo, você começou a cansar, você marca, o pulso chegou a 160 e você espera que ele volte novamente a quanto? A 70. Quando ele voltar a 70, o que você faz? Continua a atividade. Quando você começou a quentar, aqui eu não estou falando de tempo, não precisa de tempo. O tempo quem vai determinar é seu corpo. Daqui a pouco você começou a cansar, sentiu que cansou. O que você faz? Quanto está meu pulso? Para e só volta quando ele chegar
aos 70. Então, o que vai acontecer? Você faz isso 4 ou 5 vezes. Você vai queimar calorias com muito mais eficiência se você tivesse feito direto. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física direta, sem você ter preparo físico, chega um momento que a sua capacidade de queimar energia com oxigênio é limitado. Não vai mais queimar. Aí você passa de uma respiração que nós chamamos de aeróbica para anaeróbica. Será aquele tipo de energia que será produzido sem utilizar oxigênio, que vai provocar fermentação e vai provocar o chamado ácido lático, que é uma maneira do organismo buscar energia. E esse ácido lático é justamente quando se acumula nos músculos. Já reparou que depois que você faz uma atividade física muito intensa, como é que está a musculatura no outro dia? Dolorida. O que provoca essas dores? É a quantidade de ácido lático que você tem na musculatura. Então, nunca permita que o seu corpo utilize um sistema alterno de produzir energia. Você tem que enganar ele. Você vai, quando começar a cansar, para. E o que vai acontecer? Você vai queimar energia com muito mais caloria com muito mais eficiência e você perde peso mais rapidamente. Não deixa entrar em andamento o mecanismo compensatório do organismo. Engane ele. E você vai ver que a calorias serão queimadas com muito mais rapidez e você perderá peso com muito mais rapidez. Agora, você vai notar uma coisa, que à medida que você continua caminhando os dias, você vai ver que você vai começar a se cansar a distâncias mais longas. E outra coisa que você vai notar é que quando você parar para descansar, o seu batimento cardíaco que estava em 150 ou 160, ele vai voltar a 70 com muito mais o quê? Com muito mais rapidez. Sabe o que isso significa? O nome disso chama-se fitness. Você está ficando em forma. Seu sistema cardiovascular está entrando em forma. Muito complicado, não é verdade? Coisas simples e que pode ter uma utilidade tremenda, tremenda para nós. Então, um jardineiro, como é que ele faz a atividade física dele? Um jardineiro, ele caminha muito, não é verdade? Se ele tem um jardim grande, ele tem que estar para lá e para cá. Ele também tem que esticar-se, né? Agachar-se. O que ele está fazendo ao esticar-se e agachar-se? Alongamento. Ele às vezes tem que carregar peso, né? O baldes com água, o troncos de árvores que ele corta. E nosso corpo está desenhado. Então, nós precisamos desses 3 componentes. Precisamos de um componente aeróbico, precisamos de um componente de alongamento e precisamos de um pouco o quê? De peso. Para quê? Para manter o tônus muscular, principalmente daqueles grupos de músculo que nós não utilizamos muito. E o peso, ele é muito importante, sabe o quê? Porque o peso, fazer um pouquinho de peso, é o método melhor que existe para prevenir essa epidemia de osteoporose. Tem gente tomando aí cálcio, eu já falei que não existe deficiência de cálcio na alimentação. A alimentação tem cálcio suficiente que nós precisamos. O que nós estamos fazendo é comendo muito açúcar que está roubando o cálcio e não estamos fazendo atividade física. Mas como é o mecanismo pela qual a atividade física estimula o fortalecimento dos ossos? Principalmente peso, a gravidade. Você sabe o grande desafio hoje que a NASA tem em fazer viagens pelo espaço? É a ausência de gravidade. Não existindo gravidade, não existe o quê? Peso. Então, eles estão desenhando os vários tipos de máquinas, porque às vezes os astronautas, quando vão para o espaço, que nem tem o peso do seu corpo, eles começam a perder massa óssea. E muitos, quando saem das naves, têm que sair em cadeira de roda, porque está totalmente osteoporótico. Porque a ausência da gravidade, o que fez? Provocou a perda de massa óssea. Então, esse é o grande desafio que a NASA tem. Existe até uma ciência chamada
medicina aeroespacial, que se dedica